Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra do coração de Deus com você. Amém? Mais uma vez, dizer da alegria de receber cada um de vocês, de podermos estar juntos aqui, à exceção das nossas crianças, né, que recém foram para a salinha, e o pessoal da mídia. Isso, quem puder estar para cá, isso, pode vir aqui para a nave da igreja. Glória a Deus. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 6. Levítico, Vaikra, capítulo 6. Levítico capítulo 6. Essa é uma palavra que faz parte da paraxá dessa semana, que se chama Tzav, ordena. Então é uma parte, uma porção das Escrituras, o povo judaico, o povo hebreu messiânico, aqueles que são judeus, mas que acreditam no Messias, no Cristo, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, eles dividem o ano em porções das Escrituras. E nessas porções existem as paraxás. E eu quero compartilhar com você um pouquinho, eu nem sabia que era essa paraxá, obrigado, viu? Eu nem sabia que era essa porção, e era o que eu já estava estudando. Levítico capítulo 6, verso 12, diz assim a palavra: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Vamos ler juntos? Amém? Vou contar no tempo 3 e nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? Não deve ser apagado. Queridos, algo que alguns dias, na realidade, desde o início desse ano, existem algumas palavras que têm convergido para realidades espirituais que temos vivido. E essas palavras vêm falando muito sobre o Espírito Santo, vêm falando muito sobre a glória de Deus, vêm falando muito sobre céus abertos. Isaías, eu não canso de citar esse texto. Até o final do ano você vai gravar esse texto. Isaías 64:1. Isaías fala: ah, Senhor, se os céus se fendessem e o Senhor descesse. Olha lá, ah, se fendessem os céus e descesses. Todas as vezes que eu olho para esse texto, eu tento entender o coração de um homem que reconheceu, que compreendeu a importância dos céus abertos na vida dos filhos de Deus. Amém, queridos? Você precisa de céus abertos. Nós precisamos de, quem pode dizer amém? Nós precisamos de céus abertos. Precisamos de céus abertos. E os céus abertos falam de uma medida de glória. É interessante que esse texto, ele vem falando: ah, se os céus se fendessem e o Senhor descesse. Parece que todas as palavras que eu vou lendo nesse período, elas me trazem de volta para esse texto. Todas as palavras, Felipe, acabam me trazendo de volta. Marcel, acabam me trazendo de volta para esse texto. E é interessante, sabe, que a palavra, quando ele fala o fogo arderá continuamente, pode colocar em Levítico 6,12, arderá de maneira contínua. Esse fogo, ele não pode ser produzido por homens, é um fogo que é produzido pelo Senhor. Posso ouvir amém?
Então, não tente produzir o fogo. Eu vou falar isso para você de novo. Não tente produzir o que Deus te chamou para atrair. Posso ouvir um amém? Não tente produzir o que Ele te chamou para atrair. Eu e você podemos colocar lenha no altar. Devemos colocar lenha no altar. Mas não devemos tentar produzir o fogo. Amém, queridos? Porque o fogo está nas mãos do homem que está vestido de linho fino. O fogo está nas mãos dele, do Cristo. O Cristo que ressuscitou. O fogo está nas suas mãos. A palavra de Deus, queridos, ela é uma construção eterna, que ela aponta para o coração do Pai. A palavra de Deus, pastora Adriane, ela aponta para o coração de Deus. Os fundamentos, o fundamento do Pai baliza o movimento dos filhos. Posso ouvir um amém? Eu vou dizer para você de novo. Os fundamentos do Pai balizam os movimentos dos filhos. Nós precisamos nos movimentar balizados e alicerçados sobre os fundamentos do Pai. Amém? O Salmo 11, verso de número 3, pode ler para nós lá, por favor? Salmo 11, verso 3, ele diz assim: se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Então, se os fundamentos forem destruídos, se nós não tivermos uma base sólida, se não tivermos uma base firmada, o que poderemos fazer? Em que poderemos nos mover? Por isso que os fundamentos do Pai, eles balizam os movimentos dos filhos. Posso ouvir um amém? Os fundamentos do Pai balizam os movimentos dos filhos. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Então, quando houve a pandemia, Deus parou os movimentos para restabelecer os fundamentos. Quem pode dizer um amém? Às vezes Deus permite que os seus movimentos sejam parados para que os seus fundamentos sejam restabelecidos. Para que os nossos fundamentos sejam restabelecidos, muitas vezes os movimentos precisarão ser parados. Amém, queridos? Então Deus para os movimentos para restabelecer, restaurar os fundamentos. O fundamento fala dos marcos antigos. O fundamento, todo fundamento que você lança, ele vai gerar um movimento que promove uma identidade, uma natureza e um propósito. Amém, queridos? Todo fundamento que você lança, ele vai gerar um movimento que manifesta essas coisas. E é interessante que, fala assim comigo, altar, de novo, altar, define trono, e trono define governo. Amém, queridos? Ele fala em Levítico 6,12, vamos voltar lá, Levítico 6,12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Não permita que o fogo se apague. Não permita que o fogo de Deus se apague. Não permita que a lâmpada se apague. Que haja azeite na sua botija, que haja lenha na sua fogueira, mas que o fogo do Senhor não se apague. Amém, queridos? Você não pode permitir o fogo se apagar. Não permita que as lutas apaguem o fogo. Não permita que as dificuldades apaguem o fogo. Não permita que as frustrações apaguem o fogo. Amém, queridos? Então, o fogo não deve se apagar. O fogo queimará. Fala assim comigo, continuamente. Fala assim comigo, nosso Deus é um Deus de continuidade. Verso de número 12, um verso antes, ele diz assim: o sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Fala assim comigo, precisa começar de manhã. Fala assim comigo, meu culto
Começa de manhã. Aleluia! Acenderá lenha nele todos os dias pela manhã. Agora, quando eu morei um tempo no sul, um bom tempo no sul, e quando eu cheguei numa cidade chamada Pelotas, no Rio Grande do Sul, lá na fronteira com o Chuí, você já ouviu falar no Chuí? O Oiapoque é lá no Amapá, e Chuí é lá embaixo. Eu morei lá, o Marcelo, tu tá rindo, né, irmão? É, rapaz, morei lá mesmo. Exatamente, quase que esses dias eu volto para o Oiapoque. Então, e aí eu me lembro, gente, pensa num lugar frio, Michele, pensa num lugar frio. Mas frio. Tinha o tal do vento minuano, Dani. O vento minuano. Você já ouviu falar no vento minuano? Irmão, é um vento que se você botar um agasalho, sabe aqueles de lã normal? Não adianta, tem que ser lã crua, porque o vento, ele passa por dentro da tua roupa. É um vento gelado, irmão. É o lugar que você vê frio, chuva e vento no mesmo tempo, irmão. É uma bênção. Mais homem. Então, e eu me lembro, quase todas as casas lá tem lareira. Quem que já viu casa aí com lareira? Quase todas as casas têm lareira. E eu tinha muita dificuldade de acender, porque eu não estava acostumado. É como acender lareira? Não estava acostumado com essa realidade. E aí eu sei que eu tomei uma coça, Filipão, tomei uma coça. E eu botava fogo, os palitos apagavam tudo. E não pegava nada do fogo. Terrível, irmão. E eu morrendo de frio. Parecia até um bichinho estranho, irmão. Com touca, cachecol, luva. O cachecol trazia até aqui no nariz, irmão. Que gelava, que era só Jesus na causa. E aí eu olhei para aquela lareira. E Deus ministrou a minha vida. Eu nunca mais me esqueci do que Deus ministrou quando eu li esse texto, e esse texto eu aprendi ele na prática nessa lareira. Porque quando você vai botar fogo na lareira, presta atenção, você nunca mais vai esquecer desse exemplo quando você lê agora isso. Quando você vai aquecer, para que você acende a lareira? Para se aquecer, sim ou não? Para se aquecer, então, só que você não consegue, você precisa, quanto mais tempo de fogo aceso, quanto mais tempo a lenha acesa, mais quente fica. Mas existe uma ordem, fala assim comigo, existe uma ordem para que o fogo queime. A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa do graveto. Aqui nesse texto ele fala, olha só, o sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, fala assim comigo, porá em ordem. Você não consegue, presta atenção, existem 3 madeiras que você coloca numa lareira. Gente, isso é prático, mas isso é profundo, presta atenção. Existe o graveto, existe o que a gente chama de acha, H-A-C-H-A, acha, e existe uma outra, é o toco ou tronco. Lá é chamado de toco, que parece um pedaço de árvore assim, irmão. E aquele pedaço de árvore, ele não acende se não tiver pegado fogo primeiro na acha. E a acha não acende se não tiver pegado fogo primeiro no graveto. E aí Deus, ele foi me falando sobre o quê? Os níveis de sacrifício são responsáveis por manter o fogo aceso. Para você colocar fogo no graveto, você não precisa de muito fogo, mas ele não consegue se sustentar. Fala assim comigo, para o graveto, existe um nível de sacrifício mínimo. Fala assim comigo, é mínimo,
mas não é desprezado, porque sem ele, o restante não queima. Está entendendo isso? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Eu não desprezo nenhum dos seus sacrifícios. Eu não desprezo nenhum dos seus esforços. Eu não desprezo nada. Nada que venha na minha direção, diz o Senhor. Nada. Então primeiro é o graveto, só que o graveto apaga rápido. Janderson, o graveto apaga rápido. Então, para que o graveto não apague, você precisa colocar em ordem as achas. Você precisa colocar Dani em ordem. Coloca em ordem. E aí aquele graveto vai fazendo com que a acha pegue fogo. E assim como é uma coisa muito interessante, numa praça como essa aqui do centro, ali perto, compre bem, né, o nome do mercado? Uma praça como aquela tem um caminhão com uma caçamba atrás aberta, cheia de sacos, eles vendem sacos de lenha. As praças vendem sacos de lenha. Porque quase todo mundo tem uma lareira. Quem está entendendo isso? Então, para que o fogo, ele queime, eu preciso do pequeno sacrifício. Fala assim comigo, o sacerdote. De novo, o sacerdote acenderá lenha no altar. Fala assim comigo, não haverá altar se não houver sacrifício. A lenha representa uma medida de sacrifício que eu e você fazemos. O graveto representa um sacrifício. A acha, para você arrancar uma acha, você precisa preparar. O graveto você pega em qualquer lugar, a acha não. A acha você tem que preparar ela, você tem que cortar ela. Quem está entendendo isso? E o toco, ele é grande. Aquele toco, depois que ele pega fogo, ele mantém a casa quente a noite inteira. Quem está entendendo essa palavra? Deus quer manter o fogo aceso na sua vida a noite inteira. Não apenas num período, mas inclusive nos períodos de noite. Nos períodos que você não consegue ver saída. Ele quer trazer o fogo dele, Monique. Amém, queridos? Então você coloca o fogo no graveto. Aí o graveto, ele pega o fogo na acha e a acha pega o fogo no toco. E aí Deus falou para mim o seguinte: para cada tipo de lenha tem um tipo de sacrifício. A lenha representa um esforço para uma medida de fogo. O graveto é um esforço. Concorda comigo? Bem pequeno. Vai ali, vai procurar. A acha é outra medida. Você tem que serrar. E o toco, irmão, você tem que ter aquela máquina mesmo. A motosserra. Representam níveis de esforços diferentes. E olha o que ele fala: acenderá lenha no altar cada manhã. Você sabe por que muitas vezes o fogo não permanece? Porque o nível do sacrifício não está sendo o suficiente ainda. Você está entendendo isso? O nível de renúncia, fala assim comigo: se não houver renúncia, não haverá fogo. Mas aí talvez você diga: mas pastor, eu já renunciei tanto na minha vida. O senhor não conhece a minha história, pastor. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, nós renunciamos mais para as pessoas da terra do que para o Senhor. E às vezes Deus está esperando que você tenha coragem de fazer por Ele aquilo que você já fez por pessoas que você consegue ver.
Aleluia. Que você consiga renunciar por Ele. Fala assim comigo: Ele não erra, não errou e nunca errará comigo. Amém, queridos? Então altar define trono e trono define governo. Só que não haverá um altar se não houver sacrifício no altar. Agora entenda, eu coloco lenha no altar. Presta atenção, eu coloco lenha no altar. E para cada tipo de lenha que eu coloco, para cada tipo de lenha que eu deposito no altar, fala de uma medida de sacrifício que eu estou disposto a fazer. Qual é o nível do fogo de Deus que você quer na sua vida? Qual foi a última vez que você jejuou por Ele? Por que a gente só deixa para jejuar quando tem problema na vida? Por que a gente não jejua só para tê-lo mais perto de nós? Por que a gente deixa para fazer essas coisas só quando o negócio a situação está preta, o negócio está difícil? Por que isso não se torna um estilo de vida, desejá-lo ardentemente todos os dias da minha vida? Eu não sei você, mas eu amo tanto quando a minha filha vem me procurando, ou meu filho. É tão bom. Não tem motivo. Por que você está... Nada, só para ficar aqui com o pai. Não é verdade? É tão bom isso. E por que você acha que Deus é diferente? Se nós que temos tantas imperfeições, se a gente consegue reconhecer coisas pequenas, imagina o Senhor, Ele é mais sensível que nós todos juntos. Quando você pensa em fazer, Ele já captou lá no seu espírito o que você deseja fazer. Amém? Nós precisamos entrar nesse lugar, num lugar de dependência, num lugar de renúncia, mas não a renúncia para ter algo em troca apenas, mas para tê-lo. Será que Ele é Deus? Ele é Deus, mas Ele é Deus sobre mim. Será que é Deus? Deus é Deus. Deus, Ele não tem nada que possa competir com Ele. Nada. Ele é Deus. Não pode ter nada que venha competir com Deus, que concorra com Deus, que vai disputar com Deus. Não. Não, irmão. Não pode. Fala assim comigo: todo altar, só os vivos, todo altar, para ser altar, tem que ter sacrifício. Lá em Babel, eles não levantaram altar, eles levantaram torres. Torres servem para exibição, altares servem para humilhação. Aleluia! Um altar é um lugar onde eu me humilho para Ele. Eu não estou falando de humilhação do homem, não. Eu estou falando de nos humilharmos para Ele. Eu estou falando: Deus, eu até podia comer agora, mas eu vou jejuar porque eu quero manifestar esse meu amor, renunciando à minha carne. Eu quero manifestar esse meu amor, dizendo para a minha carne: você não vai ocupar o lugar de Deus. Dizendo para o meu coração: você não vai ocupar o lugar de Deus. Amém, queridos? Fala assim comigo: sempre existirão altares. Se você não... Presta atenção. Todo altar recebe um sacrifício. Se você não estiver sacrificando no altar de Deus, você estará sacrificando em qualquer outro altar. Então decida sacrificar no altar do Senhor.
Amém? Porque, presta atenção, altar define trono e trono define governo. Só existe altar quando há sacrifício. Quando não há sacrifício, há exibição. Torre é para a autopromoção, altar é para a promoção do meu Deus. Quem está entendendo isso? Altares são construídos para que Deus seja promovido. Torres são construídas para que o nome do homem seja promovido. Nós vamos construir altares neste lugar para o Senhor, para que o nome dEle seja promovido. Que o nome dEle seja promovido. Que o nome dEle seja exaltado. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Na revelação de João, presta atenção numa coisa. Certa vez eu li a palavra, pastor Alain. Isso foi uma revelação muito forte que eu tive sobre a palavra. Nós olhamos a história de Cristo e achamos que a história de Cristo já era a nova aliança. E não era. Porque para que a aliança, para que um testamento tenha validade, é necessário a morte do testador. Quem está entendendo isso? Ou seja, João vivia ainda na revelação da antiga aliança, embora já apontasse e caminhasse na nova aliança, para uma nova aliança. João foi um profeta da antiga aliança, porque o testador não havia morrido. Quem está entendendo isso? Então, quando eu olho esse texto, eu falo, Deus, olha que coisa tremenda, porque na revelação de João, olha só, eu preciso te mostrar isso, porque isso tem tudo a ver com o altar. O altar arderá, o fogo arderá continuamente no altar e não será apagado. Isso tem a ver com isso que eu vou te falar agora. Na revelação de João, para que o Senhor crescesse, Ele tinha que diminuir, João 3,30. Amém? Para que o Senhor crescesse, que Ele cresça e que eu diminua. Na revelação do Cristo. Para que Deus pudesse aparecer, Ele precisou morrer. Fala assim comigo, a medida da graça é muito maior do que a medida da lei. Quem está entendendo isso? É muito maior. Então, todo altar vai pedir um sacrifício. Os sacrifícios que você faz comunicam as prioridades que você estabeleceu. Sacrifícios revelam prioridades. Quem está entendendo essa palavra? Os sacrifícios que eu faço, eles comunicam, eles anunciam, eles revelam, eles manifestam prioridades que eu já estabeleci aqui dentro. Você não precisa me dizer o que queima na sua vida, no seu coração. Só mostra para mim a divisão do seu tempo e dos seus recursos, que nós vamos saber o que queima de verdade no seu coração. Fala assim comigo, nada pode competir com o altar do Senhor na minha vida. Está entendendo isso? Meu Deus, se no reino de Deus, o amor, a honra,
e a obediência são linguagens, o sacrifício é uma moeda. No reino de Deus, o sacrifício é uma moeda. Jesus Cristo precisou se entregar como sacrifício. Jesus Cristo fala em Marcos 8:34. Olha o que ele fala em Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não há como seguir a Jesus sem sacrifício. Não há. Se vai ser graveto, se vai ser acha, se vai ser toco, eu não sei. Mas é impossível. Fala assim comigo: não existe amor sem sacrifício. Uau! Não existe amor sem sacrifício. Tenta convencer alguém que ouviu falar que é amado se não vê um sacrifício que declare isso. Fala. Duvido. Nem você acredita, irmão. É ou não é verdade? Você vai acreditar alguém que diz que ama, mas não sacrifica? Conversa fiada. Desculpa o termo, irmão. Conversa, como diz lá no Rio de Janeiro. Conversa fiada. Fala assim comigo: se houver amor. Fala assim comigo: enquanto houver amor. De novo: enquanto houver amor, haverá sacrifício. O Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Mas, Senhor, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantas obrigações, eu tenho tantas coisas para resolver, eu tenho tantas coisas. Ele: Pedro, tu me amas? Eu quero ver o teu sacrifício, Pedro. Eu não quero ver a tua declaração apenas, Pedro. Eu quero ver o movimento que declara o seu amor. Eu quero ver o movimento que declare isso, Pedro. Fala assim comigo: só haverá fogo num altar que houver um sacrifício aceito. Não é todo sacrifício que é recebido com fogo. 2 Crônicas 7:1. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Verso 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Verso 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram, louvaram o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Quando houve o sacrifício, fala assim comigo: não haverá fogo sem o sacrifício alinhado com o Senhor. Quem é que lembra daquela disputa de Elias com os profetas de Baal? Você lembra disso? Elias, um homem corajoso, irmão, ele chegou lá, colocou lá o sacrifício dele, fez lá aqueles calados em volta, colocou água em cima e falou para os profetas de Baal: vamos ver se vai vir fogo aí, ou se vai queimar aqui. E diz a palavra que mesmo com tudo aquilo molhado, sabe o que Deus está falando? Mesmo que você ache que não está nas melhores condições, mesmo que você ache que está tudo esquisito, torto, se você fez dedicado ao Senhor Todo-Poderoso,
Ele vai mandar fogo sobre o teu sacrifício. Ele vai mandar fogo sobre o teu sacrifício. Em nome de Jesus. Aleluia. Antes de sacrificar, eu preciso alinhar o meu coração. Deus não quer que você sacrifique, presta atenção. Deus não espera, olha só, Deus não quer que você sacrifique o que você quer. Deus quer que você sacrifique o que Ele está esperando. Quem está entendendo isso? Não é sacrificar o que eu quero, é sacrificar o que Ele quer. Abraão, duvido que Abraão queria sacrificar Isaque. Não, mas era a prova que Deus precisava para manifestar a glória de Deus, a provisão de Deus na vida de Abraão. Fala assim comigo: Deus, mesmo sendo Deus, espera a minha prova de amor. Romanos 5,8, filho, por favor. O que está escrito ali? Gente, seja sincero. Bruninha, você acha que Deus precisaria provar o seu amor? Davi, você acha que Deus precisaria provar? Leia. Mas por que Ele provou? Fala assim comigo: porque não haverá amor. Não haverá amor se não houver sacrifício. É necessário provar. O que é que você tem feito para provar o seu amor por Ele? O que é que nós temos feito para provar o amor? Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Quais são os níveis de fogo que você está disposto a carregar? Não basta sacrificar, eu preciso sacrificar o que Deus espera que eu sacrifique. Ana queria um filho, mas Deus queria o quê? Um sacerdote. Ana estava querendo um filho, mas Deus queria um sacerdote. O nível de sacrifício de Ana era um. O nível de sacrifício que Deus esperava de Ana aos 5 anos de idade, ela precisou entregar o filho dela no altar. Você não pode produzir o fogo, mas você pode entregar um sacrifício. Aleluia. Glória a Deus, queridos. É interessante, Levítico 6,12, vamos voltar lá. Levítico 6, verso de número 12. O fogo ficará aceso sempre no altar. Ficará aceso sobre o altar e não deve ser apagado. Fala para a pessoa que está perto de você: o fogo não deve ser apagado. Fala com a pessoa que está atrás de você: mas depende do seu sacrifício. Amém? Depende do seu sacrifício. Sem sacrifício não tem fogo. Janderson, não tem. Não tem fogo. Nós vimos nesse Strong Fire, que foi o retiro que nós fizemos agora. O que é um brado? Fala assim comigo: um grito além do grito.
grito do sacrifício precisa ser maior do que o grito das dificuldades. O grito da força de Deus precisa ser maior do que o grito das nossas fraquezas. Quem está entendendo isso? Aqui nesse texto ele fala: acenderá a cada manhã e sobre ele porá em ordem. Sobre ele porá em ordem, sobre ele, presta atenção, as coisas podem estar organizadas, mas desordenadas. Nem tudo aquilo que está organizado está dentro da ordem de Deus. Aquilo que pode estar organizado na sua percepção, pode estar desordenado na percepção de Deus. E aí ele fala: coloque em ordem. E às vezes, sabe o que ele faz para colocar em ordem? Desorganiza o que estava organizado na minha percepção. E começa a organizar o que estava desorganizado. Tudo isso para colocar dentro da ordem dele. Quem está entendendo essa palavra? Amém? Olha os elementos que ele fala aqui nesse texto. Ele fala de um sacerdócio, ele fala do sacrifício, ele fala do altar e ele fala do fogo. Fala assim comigo: um sacerdócio promove sacrifício. Fala assim comigo: sacrifício constrói um altar. E todo altar com sacrifício aceito receberá fogo do Senhor. Receberá fogo do Senhor. Êxodo capítulo 3, verso 1. Estou dentro do meu horário, tá, gente? Amo vocês. Glória a Deus. Fala para a pessoa que está perto de você: aqui é feijoada, irmão. Feijoada. Bíblia. Êxodo capítulo 3, verso 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado oeste do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Queridos, Levítico 6,12 fala do fogo ardendo continuamente. O fogo não pode se apagar. Amém, queridos? O fogo não pode se apagar, ele precisa arder de maneira constante. Amém? Precisa arder de maneira constante. E esse texto fala que Moisés, o anjo do Senhor, lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Verso 3. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Verso 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Deixa parado nesse texto. Eis-me aqui, presta atenção. Quando ele se aproxima para ver, o Senhor, presta atenção, lhe faz escutar. Deus diz assim na palavra: olha, quando o Senhor viu, presta atenção, Deus precisa ver você se movendo. Quando o Senhor viu Moisés se aproximando, Deus precisa ver o seu movimento para liberar da sua voz, para que ele fale aos seus ouvidos. Foi assim com Moisés, será assim comigo e com você também. Ele precisou ver Moisés se movendo para a glória. Moisés, fala assim comigo: Moisés se moveu
na direção do fogo. Não se mova na direção contrária do fogo de Deus, em nome de Jesus. Moisés estava se movendo na direção do fogo, para ver. Meu Deus do céu. Moisés viu o fogo por... Agora olha que coisa tremenda. Pode continuar. Olha só, ele responde assim, ó. Volta só um pouquinho, meu filho, por favor, obrigado. Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Depois que Moisés tem um encontro com a glória de Deus, ele decide responder com a sua disponibilidade. Eis-me aqui. Você já parou para pensar o que significa eis-me aqui? Eis-me aqui. Eu estou disponível, Senhor. Eis-me aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e o fogo queimará continuamente, não se apagará. O fogo não deve ser apagado, o fogo precisa manter aceso todos os dias. O sacerdote acenderá lenha de manhã, todo dia de manhã. Um dia eu não tenho toco, vai de acha. Um dia eu não tenho acha, vai graveto. Mas o fogo não pode apagar. Seja qual for o nível de sacrifício que você está podendo responder hoje, responda no nível que você consegue. Só assim o fogo não se apaga. Responda no nível que você consegue. Aleluia. Verso de número 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, verso 5. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Sabe o que ele quis dizer? Com as sandálias que você caminhava até aqui. Sandália fala o quê? Presta atenção com a maneira de você caminhar até aqui. Com as sandálias que você traz do Egito até aqui. Presta atenção com os costumes que você veio até aqui. Te serviu para te trazer até aqui. Mas para entrar na glória de Deus, para acessar a glória de Deus, para viver a realidade da glória de Deus, você não vai poder mais entrar da maneira que você andava. Quem está entendendo essa palavra? Eu vou precisar deixar. Eu vou deixar aqui. Deixa as sandálias. Entra. 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 Quem está entendendo essa palavra? Vai ter que deixar sandálias. Entra. Pisa com vontade. É tão bom, né? Você parece que há uma troca, não é? Quando o teu pé toca na terra mesmo. E é Deus falando assim: eu quero você por inteiro. Aquilo que moveu Moisés até aquele momento do encontro com aquele fogo, com aquela glória, não poderia servir para ele permanecer nela. Não dava nem para ele acessar ela. Deixa eu dizer para você uma coisa: o que te trouxe até aqui não será suficiente para te levar até onde Deus quer que você chegue. Amém? Fala assim comigo: um novo nível. De novo, um novo nível. Aleluia. Um novo nível. E eu vejo aqui, pode continuar, verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus, quando ele viu a grandeza. Verso 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor
por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do seu povo. Verso 8, por isso descia. Gente, preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Por isso eu desci. Ah, se os céus se fendessem. Moisés viveu essa palavra. Moisés provou isso. Moisés viu. Agora entenda, Deus não desceu por uma causa individual. Deus desceu por causa de uma causa coletiva. Ele não desceu para atender Moisés. Ele desceu para atender o povo. Então entenda algo. Você sozinho nunca vai conseguir gerar o fogo que todos nós juntos conseguiremos gerar. É a minha medida, mas a sua medida, mas a medida dela, mas a medida dele, mas a medida dele, mas a medida dela. Uau! E nesse altar ele vem. Nesse altar ele vem. Nesse altar ele vem. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Lucas 18, 7, a palavra fala: porventura o Senhor Deus não fará justiça àqueles que clamam dia e noite, mesmo que possa demorar em defendê-los? Fala assim comigo: quando houver clamor, haverá resposta. Não pare de clamar. Não pare de clamar. O que o diabo quer é que você canse. Presta atenção, por que quando eu canso, eu quero desistir ao invés de descansar? Deveria ser lógico, né? Uma pessoa que está fraca precisa de quê? De força. Uma pessoa que está triste precisa de alegria. E por que quando eu estou cansado, eu quero desistir? O cansado precisa de descanso, não de desistência. Deus não quer que você desista. Deus quer que você encontre descanso. Amém? Deus não quer que você desista, Ele quer que você encontre descanso. Descanso. É muito interessante que essa sarça era Êxodo 3, 2. A sarça era um arbusto espinhoso. Fala assim comigo: um arbusto espinhoso. E às vezes eu olho para essa sarça e eu vejo uma tipologia bíblica de pessoas. Porque o Senhor, Ele fala por várias vezes no Salmo 1, verso 3, como árvores plantadas junto aos ribeiros. Ele fala em Marcos 8, 24, somos como árvores, parecemos como árvores que andam. E quando você vê aquele arbusto com espinhos que queima, fala assim comigo: o fogo na sarça faz com que a sarça não machuque mais ninguém. Não machuque mais ninguém. E nem seja machucado. Porque o espinho, quem está cheio de espinho, fala assim comigo: quem está cheio de espinho,
vive cheio de não me toque. Não faz isso que eu fico triste, fico chateado, não falo mais, não converso mais. Quem já viu gente assim? Quem já esteve assim um dia? Isso é uma palavra para todos nós. Existem fases da nossa vida que ninguém pode tocar na gente, que a gente já se sente mal. Mas existe um fogo que cura. Existe uma glória que cura. Amém. É uma glória que cura você. É uma glória que anula os espinhos. Cobre os seus espinhos. É como se nunca tivesse tido espinhos. Aleluia. Verso de número, já estamos encerrando. Obrigado, é aí mesmo. 8 mesmo. Foi no ponto certo. Verso 9. O clamor dos filhos chegou até mim. O que ele fez? Ele veio pessoalmente. Verso 8. Verso 7. Certamente vi a aflição do meu povo. Verso 8. Por isso eu desci. Por isso eu desci. Fala assim comigo. Quando é para falar comigo, Ele fala comigo. Quando é para atender uma causa coletiva, Ele desce. Você está entendendo por que a gente precisa ser um? Você está entendendo por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu me arrisco em te dizer que se é para a causa da tua casa, é o primeiro coletivo que você vive, Ele pode descer. Para atender a sua família, Ele pode descer. Se é para atender a igreja, Ele desce. Se é para atender uma cidade, Ele desce. Por isso a gente precisa se mover no coletivo. Espírito Santo. Por isso eu desci. Por isso eu vim. Por isso eu vim. Eu quero encerrar com Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem. Está falando de Jesus, hein? Do anjo do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Fala assim comigo, porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Quem é que lembra daquele texto que o povo de Israel falou assim para Moisés? Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Muitas vezes nós evitamos um lugar de glória porque não queremos ser lavados com sabão e nem purificados com ouro, com fogo. Porque o fogo ele vai remover as impurezas. Ele vai remover aquilo que não tem a ver com a natureza de Deus em nós.
Obrigado. Êxodo 20, 19. Fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. E lá no verso 2, né, de Malaquias 3, nós lemos agora, isso. Ele diz que ele é como o fogo do ourives. Ele é como o fogo do ourives e é como o sabão dos lavandeiros. Verso de número 3. Ele se assentará, fala assim comigo, derretedor e purificador de prata. Fala assim comigo, a glória, o fogo, ele vai derreter. Você quer mais do fogo do Senhor? Amém. Purificará os filhos e os refinará como ouro. O batismo nas águas é para arrependimento. O batismo com o Espírito é para revestimento. Mas o batismo com fogo é para refinamento. Ele está refinando você. Ele está tornando você melhor com essas situações difíceis que você tem vivido. Ele não abandonou você. Ele está com você dentro da fornalha. E Ele não vai deixar essa fornalha acabar contigo. Mas vai te tornar melhor do que você entrou nela. Amém, queridos? Sabe, me vem no meu coração um temor muito grande no meu coração. Queria que você ficasse de pé comigo, que nós vamos cear.